A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Mais uma vez, quero manifestar minha gratidão ao Senhor e ao conselho dessa igreja por nos confiar essa oportunidade de estar aqui para pregar a palavra de Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos. Essa é a segunda vez, como disse o pastor Luiz, e poder ter esse momento de comunhão com os irmãos é sempre um momento de alegria, de fortalecimento da nossa fé no nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 24. Faremos a leitura do versículo 36 ao 51. Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 51. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai atentos vós, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Senhor, mais uma vez estamos diante de Tua palavra, ela que é viva e eficaz, ela que é poderosa para adentrar no mais íntimo ser de uma pessoa. Te suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração por Tua palavra, que o Senhor nos anime, nos encoraje, que o Senhor também nos corrija, claro, Senhor, com o objetivo de sermos por Ti corrigidos e sermos por Ti mesmo animados, com o objetivo principal de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Então, por favor, Senhor, nos direcione nesse momento, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, para que a Tua palavra seja ouvida com atenção, para que a Tua palavra seja pregada no poder do Espírito e para que os nossos ouvidos ouçam a Tua palavra com atenção e que essa palavra desça aos nossos corações, promovendo mudança, transformação em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, decidi fazer a leitura a partir do versículo 36, porque quando estudamos o texto grego, a gente aprende algumas palavras que são divisoras de perícopes.
E eu faço questão de passar essa informação para os irmãos porque a divisão que encontramos aqui na nossa Bíblia, na Almeida Revista Atualizada, a divisão que eu escolhi para ler parece não fazer sentido. Mas quando examinamos o texto grego, sim, faz todo sentido essa divisão aqui. Pois aqui se encontra uma expressão, o mas a respeito, que faz todo sentido e que no grego ela indica o início de uma nova perícope. E, portanto, eu faço questão de trazer essa informação para os irmãos, justamente para os irmãos não acharem estranho essa divisão. Então, irmãos, temos aqui o início do versículo 36, onde o Senhor Jesus Cristo inicia dizendo, mas a respeito de, e essa fala do Senhor, mas a respeito de, está se referindo a uma pergunta, na verdade a um pedido feito pelos discípulos, lá no versículo 3 desse capítulo 24. Se os irmãos olharem comigo, verão que o Senhor Jesus, quando ali no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos fazem esse pedido ao seu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus então começa a discorrer para eles sinais que antecederiam ou que antecederão o seu retorno. E então ele começa a discorrer aqui nesse capítulo 24, conhecido como o sermão profético de Jesus, no qual nós vemos palavras do Senhor Jesus, que de acordo com alguns intérpretes da Bíblia, se referindo a coisas que já aconteceram na história e a sinais que ainda acontecerão antes do retorno do Senhor Jesus. Mas eu quero me concentrar com os irmãos em um aspecto nesse texto, porque a despeito de que haja discordância quanto à interpretação desse capítulo, que, segundo os teólogos, é de difícil interpretação, no texto em que lemos, e aí eu quero me concentrar com os irmãos apenas nos versículos 45 ao 51, onde vemos o Senhor Jesus falando acerca da parábola do servo fiel e prudente e do servo mau, vemos que o Senhor Jesus ensina a maneira, o modo como os seus discípulos devem aguardar o retorno do seu Senhor. Então, esse texto aqui tem esse objetivo de ensinar, de instruir os discípulos de Cristo a maneira de como eles devem aguardar o retorno do seu Senhor. E, portanto, eu gostaria então de examinar esse texto com os irmãos sob o seguinte tema: devemos aguardar o retorno de Cristo, servindo-o de maneira fiel e prudente. Devemos aguardar o retorno de Cristo, servindo de maneira fiel e prudente. Então, adentramos aqui na parábola propriamente dita, e antes de prosseguir num exame um pouco mais detalhado dessa parábola, eu gostaria de verificar com os irmãos o fato de que essa parábola ela é uma parábola de contraste. É como se estivéssemos colocando o branco e o preto lado a lado, e nessa parábola de contraste há uma equivalência formal, digamos assim, porque onde o Senhor cita os aspectos negativos, as palavras negativas e as palavras negativas acerca do servo fiel e prudente, a mesma coisa o Senhor vai citar com respeito ao servo mau no aspecto negativo, é claro. Então, a gente percebe aqui que essa parábola é uma parábola de contraste, onde o Senhor Jesus vai mostrar o servo fiel e prudente e o servo mau. E nessa parábola o Senhor mostra então as características desses dois servos, e ele mostra então não só as características deles, mas também a maneira como eles se comportam e também, por último, a recompensa que esses recebem. Então, nós veremos essas informações aqui acerca desses dois servos, dessa parábola, e gostaria então de verificar com os irmãos
um pouco mais detalhado. Então o Senhor Jesus começa a parábola dizendo o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Percebamos, irmãos, que, como falei para os irmãos, o Senhor está falando de 2 servos e, portanto, a parábola no completo se divide em 2 partes, onde dos versículos 45 ao 47, o Senhor Jesus está falando do servo fiel e prudente. Dos versículos 48 ao 51, o Senhor Jesus, então, fala acerca do servo mau. E o versículo 45 inicia-se de uma maneira diferente. Por quê? Porque quando olhamos nas demais parábolas, elas não iniciam como essa começa, pois essa começa com uma interrogação. E é uma interrogação que parece mais um desejo, uma instrução da parte do Senhor. Pois ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então veja, ele já faz a pergunta, mas prossegue falando de como deve ser a atitude de um servo que espera o retorno do seu Senhor. De um servo que, sabendo que o seu Senhor se ausentou da sua cidade ou do seu país e que foi nomeado sobre os de sua casa e sobre os bens da sua residência, devem estes se comportar. Então, irmãos, o Senhor Jesus está mostrando, instruindo aos seus discípulos a maneira de como eles devem aguardar o retorno do seu Senhor. Então, para prosseguirmos, eu gostaria de trazer algumas informações aqui para os irmãos, um pouco mais detalhadas, mas que são necessárias. Por exemplo, quando o Senhor diz quem é, pois, o servo, esse servo aqui se refere a uma pessoa que pertence de maneira legal a outra pessoa e que o seu estilo de vida e a sua alimentação, ela é determinada pelo seu dono. Então, essa pessoa que é esse servo aqui mencionado pelo Senhor, é uma pessoa que não é dona de si mesma, mas que pertence a outro e que a sua existência é determinada pelo seu dono. Isso é importante, irmãos, porque quando formos aplicarmos, verificaremos que, de fato, somos servos de Cristo Jesus, Ele é o nosso dono e que, portanto, o nosso viver deve ser de acordo com a sua vontade. Então, esse servo fiel e prudente atua de maneira fiel ao seu Senhor, mesmo esse estando ausente, ele sendo então nomeado pelo seu dono para cuidar daqueles conservos ali, ele então atua de maneira fiel. E essa fidelidade, irmãos, ao seu Senhor, ela então demonstra que esse servo é caracterizado, porque é caracterizado como um servo fiel, porque a despeito da ausência de seu Senhor, ele não se preocupa se o seu Senhor vai demorar ou não a retornar. Mas a atitude dele, depois de ser nomeado pelo seu Senhor para cuidar das suas coisas e dos seus conservos, ele então entende muito bem que o comportamento dele deve ser o de trabalhar na casa do seu Senhor, cuidando dos seus conservos. E como é então que esse servo trabalha, cuida das coisas do seu Senhor? Ele então deve administrar a casa do seu dono, e não somente a casa do seu dono com relação aos seus bens, aos móveis, mas também com respeito principalmente àqueles demais servos, que nesse caso aqui são os conservos. Porque para que a casa tenha um bom andamento, no que se refere a se manter organizada em perfeito funcionamento, se faz necessário não apenas cuidar das coisas materiais, mas também cuidar dos demais servos, para que estes, sendo nutridos no tempo próprio,
trabalhem na casa para que, quando o seu senhor retornar, a casa esteja funcionando da melhor maneira possível. É assim que deve agir esse servo, trabalhando de maneira fiel ao seu senhor que está ausente e de maneira prudente e sábia para com os seus conservos. Ele então atua dessa maneira, com esse entendimento de que ele tem a certeza de que o seu senhor retornará. E ele deve então trabalhar duro para que a casa esteja em perfeitas condições, para que quando o seu senhor retornar, ele então ouça o que o versículo 46 diz. Olhe comigo, por favor, o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Essa expressão bem-aventurado também pode ser traduzida por abençoado, por feliz. E é isso que... é esse o desejo do Senhor, do dono dessa casa, de quando retornar, chegar na sua residência e falar isso para o seu servo. Dizer que ele é um bem-aventurado, dizer que ele é um abençoado, dizer que ele é um homem feliz, porque, a despeito da ausência de seu senhor, ele está trabalhando no interior da casa para que a casa continue, funcione da melhor maneira possível. Essa, irmãos, essa expressão é uma expressão de não somente de gratidão da parte do seu Senhor, mas de manifestação de sua graça, de olhar para esse servo e agradar-se dele, porque ele foi fiel naquilo em que o seu Senhor o colocou. Quando olhamos para esse texto e vemos aqui essa primeira parte dessa parábola, mostrando a característica, a maneira como viveu, como se comportou e a recompensa desse servo fiel e prudente, nos lembramos de um homem de Deus no passado, registrado em Gênesis. Se os irmãos se atentarem, verificarão que podemos nos lembrar de José, do Egito, pois José do Egito, tendo sido levado ali, se portou de maneira fiel e prudente, fiel ao seu Senhor, sendo um homem temente, e por ser um homem temente, chegou ao ponto de ser colocado como o chefe da casa de Potifar. Com uma única exceção, a de que não tocasse na mulher desse homem, José administrou de maneira perfeita, de maneira louvável, todos os bens do seu senhor. José do Egito agiu dessa maneira. E, irmãos, mesmo diante de uma circunstância em que, de tentação por parte da mulher de Potifar, José preferiu sofrer o dano, não aceitando o convite daquela mulher, para que ele fosse encontrado servo fiel e prudente. E de fato foi, depois então que foi revelado a verdade acerca daquela situação, José ainda foi mais engrandecido pelo Senhor. Por quê? Porque José se portou de maneira temente a Deus. José se portou de maneira fiel e prudente naquilo em que ele foi colocado para trabalhar, naquilo em que ele foi colocado para administrar. Então, vemos aqui na parábola o Senhor proferindo para com esse servo de que ele é um bem-aventurado. Por quê? Porque quando o seu Senhor voltou, encontrou esse servo não na porta da casa, encontrou esse servo não de braços cruzados, mas encontrou esse servo no interior da casa, trabalhando duro para que as coisas do seu Senhor continuassem em pleno funcionamento, para que o seu Senhor tivesse alegria ao retornar nesse servo. E então, irmãos, vemos aqui no versículo 47 a recompensa proferida pelo Senhor. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
Veja que foi assim que aconteceu com José, lembra aos irmãos. Essa é uma recompensa, irmãos, que com certeza ela implica em muito maior responsabilidade. É verdade. Mas é uma recompensa que, a despeito das responsabilidades, ela manifesta uma confiança num nível maior do seu Senhor para com este servo. E então, sendo ele digno de ser colocado sobre todos os bens daquele Senhor, pensemos, irmãos, na alegria desse servo. Ele me colocou no pouco, por eu ter sido fiel e prudente, ele também me colocou no muito, no todo, sobre todos os bens de sua casa. Nos lembra algumas palavras do nosso Senhor Jesus acerca de que, se formos fiéis no pouco, no muito Ele nos colocará. Então, essa é a recompensa dada pelo Senhor a esse servo fiel e prudente. Mas a parábola prossegue, e então vemos agora a característica e também, não somente a característica, mas também a maneira e a recompensa acerca do servo mau. E então o versículo 48 começa com uma expressão de contraste, justamente para enfatizar e mostrar o contraste que há entre esses dois servos. E diz assim: mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, percebamos que a característica desse servo é de ele ser mau, ou seja, de ele ser um servo infiel e insensato, porque essa é a atitude dele, e ele age dessa maneira por quê? Porque o seu coração é coração perverso, é coração mau. Percebamos, irmãos, que o Senhor Jesus, nessa parábola, faz questão de mostrar não somente o comportamento desse servo mau, mas ele faz questão de mostrar, de falar acerca dos pensamentos desse servo mau, das intenções do seu coração. E sabemos, irmãos, que somente o Senhor é quem conhece os corações. Somente o Senhor é quem sonda corações. Pois, como diziam nossos pais e nossos avós, coração é terra que ninguém anda, é terra que ninguém conhece. De fato, os irmãos não sabem o que se passa no meu coração, eu não sei o que se passa no coração dos irmãos, mas o Senhor sabe. E nessa parábola, para justificar e para mostrar que a atitude desse servo mau é um resultado daquilo que está no seu coração, o Senhor Jesus começa então falando acerca do seu coração. Veja que ele diz: o meu Senhor demora-se, não audivelmente. Ele não grita para os demais servos que o Senhor está demorando. Mas perceba que ele, ao ser nomeado, ao ser colocado como um chefe dos demais servos, ele diz no seu coração, no mais íntimo do seu ser: o meu Senhor demora-se. E por ele dizer, irmãos, o meu Senhor demora-se, é então que ele se comporta como a parábola diz. Irmãos, o coração é terra que ninguém anda, e o coração é mau, é perverso. Sabemos que, pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, o coração é o lugar dos pensamentos, da vontade, das emoções e do conhecimento do que é certo e do que é errado. Quando estudamos antropologia bíblica, ou seja, o estudo acerca do homem, aprendemos que o coração controla o corpo, e o que inclui as suas expressões faciais, a sua língua e todos os outros membros.
O coração, irmãos, é o mais íntimo do ser de uma pessoa e este deve ser guardado acima de todas as coisas, como nos ensina Provérbios. Pois é dele que procedem as fontes da vida. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo disse que é do coração que procedem os maus desígnios. É do coração que procedem a fornicação, é do coração que procede a inveja, é do coração que procede o homicídio, é do coração que procede o engano, a falsidade e tantos outros males, como também lemos na devocional, ao ler o texto de Gálatas. Portanto, irmãos, esse coração é um coração mau e perverso desse servo mau. Então, depois de ele pensar e pensar isso no coração de que o seu Senhor demora-se, ele então começa a se comportar consoante os pensamentos que tem no seu coração. Se ele pensa e diz que o seu Senhor demora-se, logo ele se sente, significa que ele está se sentindo à vontade para fazer aquilo que ele quer e bem entende. Ora, se ele está nomeado como chefe de toda aquela casa, o seu Senhor, que é o único que está acima dele, não está presente, como ele se comporta? O seu comportamento é o de espancar os seus companheiros, o seu comportamento é de comer e beber com ébrios. E então, irmãos, nesse comportamento, esse homem não somente espanca uma vez ou duas, mas ele espanca os seus conservos repetidamente. Esse servo mau se debruça, ou melhor dizendo, se ocupa não com os afazeres domésticos, não em manter os seus conservos alimentados, nutridos, para que o funcionamento da casa continue, para que aquilo que deve ser feito na casa do seu Senhor seja realizado, mas ele negligencia o seu trabalho, a sua missão, as suas tarefas, e ele prefere então cair na farra. É assim que ele atua. Prefere cair na farra do que obedecer, do que ser fiel ao seu Senhor. E veja, irmãos, que esse comportamento ele é um tanto parecido com o daqueles homens que nos dias de Noé, e por isso eu fiz questão de ler o texto, nos dias de Noé estavam lá se embriagando, casando, se dando-se em casamento, sem sequer dar um mínimo de ouvidos às palavras do pregador da justiça chamado Noé, o qual diziam: venham construir a arca conosco, para que vocês entrem e sejam salvos do dilúvio. Aqueles homens não queriam saber das palavras do pregador da justiça chamado Noé, mas eles preferiram se entregar à devassidão, às farras. Esse é o comportamento do servo mau, é agir dessa maneira. Mas não, e assim como naqueles dias de Noé, em que aquelas pessoas, rejeitando a pregação do Evangelho por Noé, foram tomados de surpresa quando veio o dilúvio, assim também esse servo mau, quando o Senhor vem na parábola, e aqui eu preciso mudar, porque não é quando o Senhor vem, mas quando o Senhor vier, porque o verbo está no futuro. Então, quando o Senhor vier, esse servo mau será pego de surpresa. Esse servo, então, não espera o seu Senhor. Esse servo não quer saber de servir ao seu Senhor. Por que, irmãos, ele não espera o seu Senhor? Ele não espera o seu Senhor porque no coração que ele não crê
na palavra de Deus. Ele pode até mesmo estar ali na casa do seu Senhor, fingir que é um servo bom na presença do seu Senhor, mas na ausência não. Ele pode até mesmo falar que crê que Cristo voltará, mas no seu coração, irmãos, ele não crê. E então, se ele não crê no retorno de Cristo, de fato ele não vai servir a Cristo. De fato, ele não espera Cristo. Assim como o Senhor Jesus, assim como o Senhor recompensou o servo fiel e prudente, também esse servo mau será recompensado. Olhem comigo, por favor, o versículo número 51, que diz: E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. A expressão castigá-lo-á, ela tem uma força muito maior no texto, na palavra grega, porque a palavra grega quer dizer que esse homem, esse servo mau, será partido em duas partes. Ele será cortado em duas partes. E o que essa expressão quer dizer? Ela quer enfatizar o nível de severidade que esse servo receberá. Ele será castigado duramente, severamente, pois é assim que ele merece. Essa é a recompensa que ele merece, é de ser castigado duramente pelo seu Senhor. E o que mais? E ser lançado com quem? Com os hipócritas. Por quê? Porque não é assim que ele se comportou. Na presença do seu Senhor, ele era bom. Mas quando o seu Senhor o nomeia e sai, se ausenta de sua casa, ele passa então a espancar os seus conservos, e a beber, e a comer, e a farrear. Ou seja, ele é um hipócrita. E o hipócrita, irmãos, é alguém que finge ser uma coisa, com o objetivo de esconder o que de fato ele é. Um hipócrita finge ser uma coisa que ele não é, para esconder o que de fato ele é. Esse servo mau poderia aparentar ser bom na presença do seu Senhor, mas na ausência, não. No coração, na presença ou na ausência do seu Senhor, ele é um servo mau. E então, a sua recompensa é ser lançado com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão, irmãos, choro e ranger de dentes, ela, quando citada em outras partes das Escrituras, mais precisamente no Novo Testamento, nas palavras do Senhor Jesus, ou seja, nos Evangelhos, vemos que ela está muito ligada à questão do estado em que as pessoas estarão no inferno de fogo. E, portanto, já podemos deduzir daqui que esse homem, servo mau, passará a eternidade no inferno. Essa será a sua recompensa. Essa será a sua recompensa, um castigo duro, severo, porém digno dos seus atos, porém digno do seu coração mau e perverso. Então, irmãos, diante disso que vimos aqui, gostaria então de trazer algumas aplicações, e nessas aplicações eu pretendo começar com o aspecto negativo, para então finalizarmos com o aspecto positivo, fazendo aqui uma espécie de aplicação reversa. É verdade, irmãos, que muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que vêm à igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano, são pessoas que estão entre o povo de Deus, mas que o seu coração não crê na palavra de Deus. Muitos até professam serem crentes em Cristo Jesus. Muitos até mesmo passam pelas classes de catecúmenos, se tornam membros das igrejas, mas alguns deles, até mesmo pouco tempo depois de passar pela classe de catecúmenos, logo saem da igreja.
E por que eles saem da igreja, irmãos? Senão porque a sua atitude era uma atitude fingida. Mas também é verdade que muitos outros continuam na igreja. Que muitas pessoas continuam na igreja e que, quando avaliamos, quando se observa o comportamento delas, pois pelos frutos se conhece a árvore, já ensinou o nosso Senhor, os seus comportamentos não demonstram que essa pessoa é um servo fiel e prudente. Pois, se tomarmos a afirmação de que o Senhor dessa parábola é Cristo, e de que o servo fiel e prudente são os cristãos verdadeiros, e de que o servo mau é todo aquele crente falso, então, irmãos, se aplica muito bem a muitos que estão na igreja, mas que não creem de fato na palavra de Deus. E que, portanto, no seu dia a dia, se comportam de maneira insensata, de maneira infiel ao Senhor e dão mau testemunho. E dão mau testemunho no seu trabalho, e começam a dar mau testemunho na sua própria casa, e começam a dar mau testemunho, irmãos, não se submetendo ao conselho da igreja, e dão mau testemunho não amando uns aos outros, como cantamos aqui, para que sejamos fortes no Senhor. Pessoas assim, pessoas com essas características e com esses comportamentos estão presentes na igreja. E essa é uma realidade. E muitas dessas pessoas, irmãos, e mais especificamente homens, até se tornam oficiais da igreja. Se tornam diáconos, são eleitos diáconos, são eleitos presbíteros, alguns até mesmo são enviados aos seminários, alguns até mesmo são ordenados pastores. Mas o seu comportamento, a sua expressão facial, as suas palavras não demonstram serem crentes verdadeiros. Homens que são brutos, arrogantes, duros nas palavras. Maridos que parecem mais umas feras com suas esposas. Esposas que parecem que são insubmissas aos seus maridos. Oficiais, irmãos, que não querem servir. São preguiçosos. Homens com maldade no coração, pois um diácono deve sim observar aqueles que têm na sua igreja que necessitam de ajuda material, que necessitam de alguma forma de suprimento material. E muitas vezes alguns diáconos são tão indispostos, irmãos, para ajudar alguns irmãos. E a pergunta é, de fato, esse diácono, apesar de ser um oficial da igreja, é um crente verdadeiro? Presbíteros que não têm a consciência e não querem apacentar o rebanho. Presbíteros que não querem de forma alguma ajudar os seus pastores a apacentar a igreja. Não querem fazer visitas. Não se dispõem juntamente com seus pastores para procurar aquele irmão que por tempos e mais tempos não vem mais à igreja por alguma debilidade física. E são tantos outros exemplos, irmãos. Mas a realidade é essa. A de que muitos irmãos, a de que muitos servos estão na igreja, mas ainda não foram convertidos verdadeiramente. Não são crentes verdadeiros. Muitos pastores que são preguiçosos não estudam a palavra de Deus para que domingo após domingo proclamem com fidelidade a palavra do Senhor. Ensine a igreja
para que a igreja seja nutrida, alimentada pela pregação fiel e simples do Evangelho. Essa é uma realidade, irmãos, presente. Percebemos então, irmãos, uma atitude muito estranha por parte não somente de membros, mas também por parte dos oficiais, pois enquanto que os membros muitas vezes não se submetem às disciplinas cabíveis, muitos oficiais não atuam de maneira amorosa e misericordiosa para com os membros da igreja. Isso deve chamar a nossa atenção. A palavra de Deus deve ser, sim, ouvida e obedecida. É assim que devemos atuar. E, portanto, se alguém aqui não é um crente verdadeiro, percebe que você ainda não foi regenerado, encorajamos você a se arrepender dos seus pecados, hoje, agora, a confessar os seus pecados diante do Senhor e suplicar ao Senhor, que é o Deus de toda a graça, para que Ele te salve, para que Ele aplique a obra de Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário, ao seu coração, para que você aguarde com sinceridade, com verdade, o retorno bendito e glorioso do Senhor Jesus. Para que você, juntamente com os crentes fiéis, com os crentes verdadeiros, sirvam ao Senhor enquanto Ele não vem, com fidelidade e com prudência. Pois, irmãos, aqueles que servem ao Senhor com fidelidade e com prudência, enquanto o Senhor não retorna, são aqueles os quais pertencem de maneira legal a Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para comprar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações para serem seus servos, para o servirem de maneira fiel e prudente. Como? Trabalhando naquilo em que o Senhor o colocou para trabalhar. Se você trabalha em escola, você deve dar bom testemunho trabalhando firme, duro, onde o Senhor o colocou. É assim, irmãos, que manifestamos na prática que aguardamos de fato o Senhor Jesus. É assim que manifestamos na prática que de fato cremos na palavra de Deus. É assim que você e eu, pessoas compradas por Cristo Jesus e que pertencemos a Ele, e que Ele nos determina a maneira como devemos viver, devemos nós atuar nas várias esferas da nossa vida, começando de dentro de casa. Pergunto a cada um dos senhores pais aqui de família: vocês são empenhados a fazerem o culto doméstico? Vocês são empenhados a fazerem isso porque, ao fazerem o culto doméstico, vocês estão proclamando o Evangelho para os seus filhos. E eles são pecadores, necessitados da pregação do Evangelho. Pergunto a vocês, senhores pais, se têm se empenhado em comparecer domingo após domingo aos cultos públicos, chegando no horário previsto. Pergunto aos senhores pais se vocês têm trabalhado com diligência para colocar o sustento material, físico na sua casa. Ou se você tem feito corpo mole, tem ficado ocioso. Esse não é o comportamento do servo fiel e prudente descrito pelo Senhor Jesus. Mas o servo fiel e prudente aguarda o seu Senhor atuando de maneira ativa, trabalhando duro, se cansando, se fatigando,
mas com a convicção de que quando o seu Senhor retornar, ele ouvirá da boca do seu Senhor de que ele é um bem-aventurado. Senhores diáconos, vocês têm trabalhado duro, procurando atuar da maneira como o Senhor ensina que você atue na sua igreja? E eu penso que sim, irmãos, com respeito a essa igreja, porque o amor de Cristo nos constrange a fazer isso. O amor de Cristo, o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso, esse amor constrange cada diácono e cada presbítero a servirem ao Senhor com fidelidade e prudência. É esse amor. E é por isso que diáconos e presbíteros, então, procuram agir na igreja, procurando identificar as necessidades físicas e materiais dos membros da igreja. E aí eu pergunto para você, senhor presbítero, o senhor tem atuado de maneira diligente, de maneira fiel ao Senhor e de maneira prudente para com os seus conservos? Se você está em falta, você é encorajado a partir de hoje a atuar dessa maneira, atuando juntamente com o pastor de sua igreja para cuidar do rebanho. Não se preocupar com prédios, com paredes, com questões administrativas, mas os presbíteros devem cuidar do rebanho, das ovelhas de Deus, das ovelhas de Cristo. Pastores devem se empenhar, trabalhar diligentemente, para que tenham da parte do Senhor o suprimento sólido para a congregação. É assim que deve atuar, para que a igreja seja alimentada, para que a igreja tenha progresso na maturidade, para que a igreja não fique uma igreja fraca, uma igreja sem critério, uma igreja sem discernimento, mas uma igreja forte, uma igreja equilibrada, uma igreja que sabe discernir o que vem da parte de Deus e o que não vem. É assim que devem atuar os pastores. É assim, irmãos, que eu e você devemos atuar no nosso dia a dia, servindo ao Senhor de maneira fiel e prudente, enquanto aguardamos o Senhor, enquanto aguardamos o seu retorno. E devemos, irmãos, servir de maneira fiel e prudente, não confiados em nós mesmos, mas confiados e seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus. Quando lemos um dos evangelhos, o Evangelho de Marcos, vemos claramente que Jesus é apresentado como servo. E esse servo não é um servo ocioso, mas Cristo está sempre servindo ao seu Pai, sempre servindo aos seus discípulos, sempre mencionado no Evangelho de Marcos, e imediatamente e logo depois, Cristo atuando de maneira prudente e fiel. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo por excelência. E, portanto, irmãos, é assim que você e eu devemos atuar, servindo ao Senhor com fidelidade e com prudência, para que, quando nosso Senhor voltar, não sejamos nós tomados de surpresa de forma nenhuma, mas sejamos nós agraciados pelo Senhor, ouvindo de sua boca, bem-aventurado. Sim, entra no gozo, entra no reino preparado, no reino de Deus preparado para vocês antes da fundação do mundo. Venham, benditos de meu Pai,
porque vocês trabalharam duro, atenderam às necessidades dos meus pequeninos. É assim, irmãos, que devemos viver, com esse objetivo, constrangidos pelo amor de Deus, manifestado na cruz do Calvário, onde Cristo Jesus, nosso Senhor, derramou o seu sangue precioso para que nós fôssemos comprados por preço de sangue e, portanto, assim pertencermos a Ele de maneira legal e o servirmos com fidelidade e com prudência. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém. Oremos. Bendito Senhor, com certeza servir ao Senhor é o maior privilégio que temos. Ter o Senhor Jesus como nosso Senhor é a melhor e maior de todas as coisas, pois o nosso Senhor é um Senhor gracioso, misericordioso, Senhor que nos capacita a fazer aquilo que Ele pede. Isso é maravilhoso para nós, Senhor. Reconhecemos que por nós mesmos não conseguimos esperar o Senhor te servindo de maneira fiel e prudente. E, portanto, pedimos ao Senhor que nos dê a graça de assim atuarmos, Senhor, de te servirmos com fidelidade e com prudência no nosso lar, de te servirmos com fidelidade e com prudência na igreja, de te servirmos com fidelidade e com prudência nos nossos trabalhos. Manifestando assim, ó Deus, que de fato cremos na palavra do Senhor, que de fato cremos no retorno do Senhor, sem duvidar, te servindo para o inteiro agrado do Senhor, para naquele dia ouvirmos de tua boca de que somos felizes, abençoados. Nos ajude, em nome de Jesus te pedimos, ó Deus bendito. Amém.